Paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos bem. Graças a Deus. Como o presbítero acabou de falar, né? A gente que tem essa oportunidade de poder compartilhar da palavra não é fácil, não. Tem que passar no estreito, né? E quando o presbítero pediu, né, se eu poderia estar ministrando no dia de hoje, porque comigo é assim, né? A partir do momento que eu recebo um convite, ou enfim, uma oportunidade, ali eu já começo com Deus. Deus, é o Senhor na minha vida, só o Senhor na minha vida, porque eu por mim mesmo não posso falar nada, né? E eu creio que quase todo mundo é assim, né? Quando recebe um convite, já começa uma luta dentro do coração, se prepara. Amém? Quero convidar você a abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Neemias capítulo 4, amém? Encontraram? Neemias capítulo 4, verso 7. Se você for uma Bíblia de estudo pentecostal, página 734. Neemias 4, 7. Está antes de Salmos, ajudou, né? 4, 7. Tem que passar de novo pela escola de líderes. Estudar aquela lição de Bíblia. Brincadeira. Neemias capítulo 4, verso de número 7. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se de todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão no meio deles. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos mais edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos parar a obra, cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E eu inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Amém? Até o verso de número 15. Pode se assentar, sente-se aí, se acomode, não durma, né? Preste atenção naquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. E eu creio que, como o presbítero Itamar acabou de dizer, é algo maravilhoso, é algo vindo de Deus. Para nós podermos entender um pouco o contexto desse capítulo que nós, acabamos de ler aqui,
esse trecho, né? Neemias, ele recebe uma notícia de que os muros de Jerusalém eles haviam sido derrubados, né? As portas haviam sido queimadas e que o estado de Jerusalém era um estado terrível. Ele que servia como o copeiro, né, no palácio real, ele havia sido levado no exílio, né, da Babilônia como um escravo, depois que Jerusalém havia sido invadida, totalmente destruída, né? E quando um dos seus irmãos israelitas chega e ele pergunta: como é que está a cidade? Como é que está Jerusalém? E então esse irmão ele dá o relato para Neemias. Então o relato era um relato que nós acabamos de ler, totalmente destruída, né? Os muros estavam caídos, as portas destruídas, né? Então, ele é desafiado pelo Senhor a voltar para reedificar aquilo que um dia era conhecido como a grande cidade santa, o lugar onde operava maravilhas, onde Deus vinha e operava grandes coisas no meio do povo, o lugar onde Deus havia separado, para ali poder levantar o templo de adoração ao seu santo nome. Então Neemias vê o relato, né, e fica com uma tristeza tremenda no seu coração. É isso que fala os versículos anteriores, os capítulos anteriores. Neemias então ele reúne todos os seus recursos que ele poderia reunir, né, consegue uma carta do rei Artaxerxes, nome difícil, Artaxerxes. Consegue a carta do rei para que ele vá e consiga, né, novamente levantar o material, a madeira, enfim, tudo aquilo que seria necessário para poder reedificar o muro, né, as portas, e tudo que ele poderia, que você possa imaginar, Neemias ele consegue reunir tudo isso, né, para poder começar esse processo de reedificação dos muros, da cidade santa, da cidade de Jerusalém, das portas queimadas. E durante esse processo que se inicia, lá no capítulo de número 2, né, ainda quando Neemias ele anima o povo a colocar a mão na obra, né, arregaçar as mangas e começar a fazer algo para mudar o estado que eles se encontravam. O estado de vergonha que o povo se encontrava. Porque a palavra de Neemias ao povo era essa. Eles estavam num estado de vergonha. Um estado deprimível. Ele diz: deixemos de ser vergonha. Essa foi a palavra de Neemias. Deixemos de ser vergonha. Queridos, Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo preparado para cada um de nós. E aquilo que Deus tem preparado para mim e para você não é algo vergonhoso. Não é algo preparado para que eu e você nós possamos ter uma vida de vergonha. Onde nós somos conhecidos, aonde nós vivemos. Para que nós não podemos ter uma vida de vergonha. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser abençoados. E quando se fala abençoados, muitos pensam que ser abençoados é ser abençoado materialmente. Não, não é isso. Mas é ter a presença de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus. E é essa mesma palavra que continua sendo encoada nos dias de hoje, através do Evangelho de Jesus Cristo, para cada um de nós. O projeto de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida não de vergonha. Deus tem um plano novo de restauração na minha vida, na sua vida. Quando Ele entregou Jesus Cristo naquela cruz, foi para que eu e você nós pudéssemos ter uma vida de restauração. Por mais que algumas coisas, por mais que algumas muralhas tenham sido derrubadas, né, durante o nosso percurso, né, por mais que algumas portas tenham sido queimadas, por mais que o pecado tenha entrado no curso da nossa vida, por mais que aquilo que nós julguemos ser errado tenha entrado no meio da nossa vida e tenha roubado o prazer de viver, tenha roubado a paz, tenha roubado a alegria. Mas graças a Deus que há um projeto de restauração para mim e para você, na pessoa de Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu creio. Nós temos que crer nisso. Por isso que não há causa perdida. Por mais que você diga, ai, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque em Jesus, Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Diga para o seu irmão, não há causas perdidas. Não há causas perdidas. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus, tudo é possível.
Tudo é possível ao que crê. Que coisa boa é saber disso, não é? Primeiro que você faz você olhar para frente e olhar com um olhar de esperança. Esperança, por mais que as coisas talvez estejam difíceis, Deus tem o poder de mudá-las. Deus tem o poder de transformá-las. Deus mudou a minha vida, Deus tem mudado a sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus, que tem o poder de mudar todas as coisas. Porque na realidade a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. E somos todos pecadores e carecemos o quê? Da glória de Deus. Carecemos da glória de Deus. Todos nós estávamos escravizados pelo pecado. Escravizados pelo pecado. Muito mais do que isso, ele diz que nós estávamos presos, aprisionados no império das trevas. Porque o império das trevas, ela nos escraviza. Ela nos prende. Por mais que a gente saiba, porque a gente sabe da nossa história, você sabe da sua história, você sabe da sua vida, até hoje, como era a sua vida, aonde a gente ia, aonde a gente frequentava, o que a gente fazia, as coisas que saíam da nossa boca. Aí de repente o poder do Evangelho de Cristo, o poder de Jesus Cristo entra na minha vida e na sua vida. E começa a transformar aquilo que era um estado de vergonha. Porque Deus pega o mais terrível pecador. O mais terrível pecador. E o transforma em um homem, uma mulher santa, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Neemias entendia perfeitamente o projeto de Deus para Jerusalém. Ele entendia perfeitamente que o plano de Deus para Jerusalém não era aquele plano que eles estavam vivendo naqueles dias. Assim como o plano de Deus para mim e para você, queridos. Não é o plano que nós talvez estamos vivendo hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, o contexto que nós estamos hoje. Não é esse plano que Deus tem para nós. Não é que sejamos pessoas com os muros caídos, com as portas queimadas. O projeto original de Deus para nós se dá lá no Éden. Quando Ele cria o homem, quando Ele cria a mulher e coloca no jardim. Para que vivesse uma vida de intimidade com o Senhor. Na pureza de um coração que não conhecia o pecado. Mas infelizmente o homem, por causa da sua desobediência, come do fruto proibido. Vai a um lugar onde Deus disse que não deveria ir, que não poderia ir. E todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente desobedece a Deus, todas as vezes que a gente desobedece a palavra de Deus, a gente vai na contramão daquilo que Deus havia planejado para mim e para você. Não tem outro caminho, não tem outra escolha, não tem outra situação. Então o pecado, ele destrói. Ele destruiu a princípio aquilo que era a obra-prima de Deus. Destruiu aquilo que era o plano perfeito de Deus. Mas graças a Deus que Deus não desistiu jamais do ser humano. Graças a Deus que Deus não desiste jamais de mim e de você. Aí Deus entra com um plano. O plano perfeito de Deus. Que não é um plano B. Não é um plano B. Mas é um plano perfeito. Um plano perfeito de restauração. É o plano da redenção no seu Filho Jesus Cristo. O qual eu e você nós podemos experimentar e temos experimentado. E quando o diabo achou que tinha ganhado, quando o diabo achou que ele tinha vencido, por causa da desobediência do homem, Deus ama o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, para que através desse amor perfeito, desse ato perfeito, ele pudesse então restaurar a obra-prima de Deus lá no Éden. A criação lá no Éden. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse texto ele fala exatamente isso. Desse contexto, ele traz esse conceito de restauração da nossa vida. Neemias, ele se levantou. Quando ele recebe o relato, algo provocou no seu coração um desejo de mudança, um desejo de querer mudar aquela situação. Um desejo de não ver mais o povo de Deus estar vivendo aquela situação vergonhosa.
Agora presta atenção, a obra de restauração, ela não vai dar sem oposição. A obra de restauração de Deus não vai dar sem qualquer tipo de oposição. Todas as vezes que a obra de Deus está sendo realizada na minha, na sua vida, sempre haverá oposição. Sempre vai haver aquele que vai se levantar. A oposição, ela é constante. Ela nunca vai deixar de existir. Ela existe primeiramente através do mundo. O mundo sempre vai na contramão daquilo que Deus quer para mim e para você. Sempre, sempre. É isso que a palavra de Deus afirma. A amizade do mundo é inimiga de quem? De Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Sempre haverá oposição. A figura que nós lemos aqui são apresentadas em 2 nomes. Quem que são? Sambalat e Tobias. Nós lemos aqui Sambalat e Tobias. Eles representavam exatamente isso. A oposição sobre a obra de restauração de Deus, que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que Deus queria fazer na vida do povo de Israel. Esses 2 personagens, Sambalat e Tobias. O verso de número 7 diz que Sambalat e Tobias diz que eles estavam, quando eles estavam reparando os muros, ou seja, o processo de restauração tinha começado. O processo de restauração dos muros havia começado. Mas qual foi a atitude deles? Quando eles ouviram que a restauração dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-se as brechas. Qual foi a atitude desses homens? É interessante que a atitude de Sambalat e Tobias foram de serem tomados de ira. Olha que coisa interessante. Eles ouviram que os muros estavam sendo restaurados, que estavam sendo reedificados. Não era para ter uma alegria no coração? O estado do povo de Israel era um estado de vergonha. É isso que Neemias havia afirmado. Mas quando eles ouviram que os muros, as portas estavam sendo reedificadas, restauradas, diz que o coração deles se tomaram de ira. De ira. Deixa eu dizer algo para você. O diabo, ele não fica feliz. Ele não fica feliz jamais em ver Deus fazendo uma obra na sua vida. Ele não fica feliz. Ele não vai ficar feliz nunca. Deus começa a trabalhar no seu casamento, o diabo fica enfurecido. Deus começa a trabalhar na sua vida, jovem, o diabo fica enfurecido. A ira vai tomar conta do coração do diabo. E quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos ver que eles se levantaram contra aquilo que Neemias havia se disposto a fazer. Quando nós olhamos para a nossa vida, eu creio que nós podemos enxergar claramente isso. Quando nós estamos dispostos a fazer algo para Deus, ou quando Deus está fazendo algo na nossa vida, muitas circunstâncias se levantam contra nós. Contra nós. Talvez até mesmo o seu marido, talvez até mesmo a sua esposa, talvez até mesmo o seu filho. Até mesmo pessoas que estejam perto de você, talvez se levantem para talvez tentar impedir aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Talvez quando o marido, em vez de lançar palavras de bênção, lança palavras de ofensa, palavras de agressão. Mas quando o diabo ele começa a perceber que essas palavras elas começam a ser transformadas, ser modificadas, né, mudadas pelo poder da ação de Cristo, Jesus Cristo na nossa vida, pelo poder do Evangelho, por palavras de amor, por palavras de carinho, por palavras de respeito. A primeira coisa que começa a ser produzida pelo nosso inimigo é ira. É ira. É isso que começou a gerar no coração de Sambalat e Tobias. O diabo, o nosso inimigo, ele não fica feliz jamais por começar a ver a sua vida transformada, a sua família abençoada, o seu casamento sendo restaurado.
Ele não fica feliz em ver aquilo que o profeta Joel disse que aconteceria. Quando o Espírito do Senhor fosse derramado sobre toda a carne. O coração dos pais se convertendo ao dos filhos. O diabo, você acha que ele fica feliz em ver isso? Jamais, jamais, jamais. Ele fica enfurecido. Enfurecido. Mas nem assim ele não vai se dar por vencido. Nem assim o nosso inimigo ele vai se dar por vencido. A figura de Sanbalat e Tobias mostra exatamente isso. É representação daquilo que o diabo procura fazer na minha e na sua vida. É exatamente isso. Oposição. Oposição. É por isso que nós temos que insistir. É por isso que nós temos que perseverar. O irmão Luiz ontem estava compartilhando comigo. E ele falou assim, teve um momento que eu pensei em parar. Né, Luizão? Teve um momento que eu pensei em desistir. Chega. Mas ele falou, mas eu perseverei. Mas eu perseverei. E a bênção chegou. Se talvez ele tivesse desistido, né? Talvez se ele tivesse dado ouvido a muitas vozes, quantas vezes já? Não dá, para. Desiste isso aí. É melhor, é mais fácil a irmã Luísa tirar a carta do que... Para. Não, perseverou. Perseverou. Até a última chance. Né? No dia lá, o que foi fala para você? Luizão, a Caiama, hoje é última chance. Mas ele agarrou. Ele perseverou. Ele perseverou. Muitas das vezes nós estamos perseverando. Será que temos insistido? Temos desistido? Temos parado? Talvez planos que Deus tem implantado na nossa vida. Sonhos que Deus tem planejado para mim e para você. Será que nós temos parado? Os nossos ministérios que Deus tem entregado na nossa mão. Temos perseverado? Temos honrado aquilo que Deus tem entregado na nossa mão? Temos que continuar. Temos que perseverar. Se Neemias tivesse parado ali, quando Sanbalat e Tobias se levantaram, se ele tivesse dado ouvido e ouvido aquilo que ele ouviu que os opositores estavam vindo, se ele tivesse desistido, como é que seria a situação do povo de Israel? Como é que seria a cidade de Jerusalém? Não, ele não deu ouvido, ele perseverou, ele continuou, ele buscou em Deus. Querido, nós temos buscado em Deus? Ou temos buscado em homens? Temos colocado a nossa esperança, temos colocado em homens? Não, temos que buscar em Deus. O homem, ele é falho. O homem, sim, ele pode te ajudar. Ele pode ser usado por Deus para te ajudar, sim. Mas a nossa esperança deve estar em Deus, primeiramente. Somente em Deus. É por isso que nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa salvação. A nossa salvação, é por isso que há uma orientação, lá em 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Olha só que Pedro está falando, seja sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, está onde? Está ao derredor. Está ao derredor. E ele está lá somente ao derredor? Não. O que ele está fazendo? Ele está procurando uma oportunidade. Uma oportunidade, uma só. Para roubar, matar e destruir. É isso que ele sabe fazer. Somente uma oportunidade. Agora olha o que nós podemos aprender nesse texto. Ele continua no verso de número 8. Ele não é um levante simples, não. O inimigo, ele, quando se levanta, não é um levante simples. Diz que eles se ajuntaram em comum acordo. Eles se ajuntaram em comum acordo. O diabo, ele não joga limpo. Ele não joga limpo. O diabo, ele joga sujo.
O diabo ele não joga segundo as regras. Aliás, para ele não tem regra, não. Para ele não tem regra. Para te desanimar, ele ataca a sua casa, ataca a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Ele vem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Sabe qual é o melhor exemplo? É quando nós olhamos para a vida de um homem chamado Jó. É quando nós olhamos para a palavra de Deus em Jó. Um homem que tinha tudo. Tudo. E aí Satanás se apresenta diante dos anjos, perante o trono de Deus, e ouve da boca, do próprio Deus: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Homem íntegro, homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Homem que se desvia do mal. Aí o diabo diz: pô, fácil. Assim é fácil. Ele tem tudo que ele quer. Ele é um homem próspero, um cara rico, tem uma família bonita, tem saúde perfeita. Louvar assim qualquer um louva. Temer a Deus assim qualquer um teme. É fácil, ter tudo. Louvar a Deus, oh, aleluias, glória a Deus. Não tem dificuldade em nada. É fácil. Aí o diabo, mais uma vez: deixa eu pôr a mão. Deixa eu pôr a mão. Aí Deus fala: tá bom. Eu vou deixar. Eu vou liberar. Para você tocar simplesmente na casa, tocar simplesmente nos bens, depois toca nos filhos, e depois vai começando um jogo sujo. Um jogo sujo. Porque ele vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E aí ele começa a atacar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Por causa de uma pequena brecha. Uma pequena oportunidade. Tem muita gente que diz: a minha vida nada dá certo. Nada dá certo para mim. As coisas para mim não vai para frente. E depois que comecei a vir para a igreja, então, piorou. Piorou. Já ouviu gente falar assim? Já ouviu ou não? Depois que eu comecei a servir a Deus, piorou o negócio. O negócio estava ruim. Aí me disseram que Jesus poderia me ajudar. E aí quando eu vou, as coisas pioraram. Eu pensava que ia para frente. Ficaram paradas. E talvez em alguns casos até voltaram para trás. Voltou no estado pior. Porque o diabo, ele age na vida do homem totalmente desleal. Totalmente desleal. Para o diabo, ele não tem lealdade. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer destruir totalmente. O texto diz que eles se juntaram em comum acordo. Eles se ligaram entre si. Eles se uniram entre si para vir contra eles. Eles se uniram, eles se ajuntaram. E o versículo de número 8 termina dizendo: para ali causar o quê? Confusão. Para ali causar confusão. Para ali suscitar confusão. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Uma das maiores armas do nosso inimigo contra nós e contra a igreja de Cristo é causar a confusão. É causar confusão no meio do povo de Deus. Porque o espírito de confusão é a arma que o diabo usa para impedir o progresso daquilo que Deus quer fazer através de mim, através de você, através da igreja de Cristo. É assim que ele age. Começa com um diz que me diz que eu ouvi falar isso. Tamar, eu vi seu nome correndo aí, Tamar. Toma cuidado. É assim que começa. É assim que começa. Causando confusão. O diabo, ele se levanta para causar confusão. Esse foi o intento que eles combinaram. A gente vai se ajuntar. E a gente vai entrar no meio deles. E vai causar confusão ali. Porque uma vez instaurada a confusão,
Difícil. Difícil. Uma vez causada uma confusão no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do arraial de Deus. Muito difícil. Muito difícil. O intento do inimigo era exatamente isso, causar confusão. Quando a gente está confuso, quando a gente está com a vida confusa, a gente sai do lugar? A gente consegue sair do lugar? A gente fica igual barata tonta. Quem tem medo de barata aqui? Nossa, todo mundo levantou a mão. Né? Graças a Deus que existem esses venenos aí. Né? O preto diz que é o melhor. Né? Já viu quando você tentou matar uma barata? A barata fica tonta, fica confusa, não sabe para onde vai, não sabe qual caminho que ela consegue pegar. É a mesma coisa com a gente, queridos. Quando a confusão está na nossa vida, a gente não sabe para que direção a gente vai. A gente não sabe para que caminho a gente vai. A gente não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque o espírito de confusão está sendo derramado sobre a nossa vida. Porque o inimigo ele se levanta para jogar confusão no meio do povo de Deus. E a gente fica confuso, sem rumo. Sem rumo. E se há uma coisa que o inimigo ele gosta, é quando ele consegue tirar o nosso rumo, tirar a nossa direção, tirar a nossa visão, é tirar os nossos olhos da cruz, é tirar os nossos olhos do alvo que é Cristo. E quando ele consegue esse objetivo, meio caminho andado para ele, meia vitória para ele. Quando ele consegue tirar os nossos olhos das promessas de Deus para a nossa vida, é meio caminho andado para o diabo, para o nosso inimigo. E o que Sanbalat, Tobias e os inimigos de Israel, eles estavam tentando fazer ali? Causar confusão. O povo tinha um plano. Restaurar os muros, levantar as portas. Aquilo que era vergonha, aquilo que era um estado de vergonha para o povo. Deus os havia levantado para levantar novamente aquilo que era lugar de glória. Mas aí o inimigo se levanta também. Assim também vai ser na nossa vida, queridos. Um amigo, um pastor lá do Brasil, amigo nosso, ele sempre costumava dizer, creio que ainda costuma dizer, que se na nossa vida está tudo bem, 1000 maravilhas, desconfie. Se na nossa vida estiver 1000 maravilhas, desconfie. Desconfie. Por quê? Na vida do crente, na vida de um filho de Deus, sempre haverá lutas, sempre haverá dificuldades, sempre haverá o levante do nosso inimigo. E se está tudo bem, desconfie. 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 Porque se está tudo bem é porque tem algo que está errado. Mas o inimigo, ele se levanta. Mas o povo também havia se levantado para restaurar aquilo que era vergonha. Mas o diabo, ele tem esse lado sujo dele. Aliás, ele só é sujo. Só joga sujo. E todas as vezes que ele se levantar contra mim, contra você, e se nós dermos espaço cada vez mais para ele, se nós dermos cada vez mais brechas para ele, ele vem com tudo. Ele vai vir com tudo. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas aí o povo, eles verso de número 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, e nem verão até que entremos no meio deles. O diabo ele não precisa de muita coisa, não. Não precisa de muita coisa. Só precisa de uma pequena abertura, de uma pequena brecha. Para quê? Para fazer destruição. Para entrar e causar uma destruição. Olha que forma sagaz. O diabo ele procura invadir para destruir a obra de restauração que Jesus está fazendo na minha e na sua vida.
Ele sempre vai tentar procurar uma forma, um jeito. Entremos no meio deles e os matemos. É isso que está dizendo aqui. É assim que acontece também na minha e na sua vida. E na vida de tantas outras pessoas. Através de uma brecha. De uma brecha. Por isso que batemos na tecla que nós precisamos, temos a necessidade de estarmos reunidos. Estarmos na igreja. Estarmos orando. Estarmos juntos clamando a Deus. Estarmos juntos dobrando os nossos joelhos. Por quê? Porque é quando nós estamos juntos é que nós somos fortes. Quando nós somos um só, aí que nós estamos fortes. Aí que nós somos fortes. Verso de número 12 diz o seguinte: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Quantas vezes? 10 vezes. Falta de avisar que não foi. Falta de avisar que não foi. E quantas vezes nós ouvimos a mesma coisa? Quantas vezes nós ouvimos a mesma história? Talvez é o que nós estamos pensando neste momento. Tudo isso já sei, de cor e salteado. Tudo isso eu já ouvi 10.000 vezes. Já ouvi, já sei, eu já sei. Eu já sei. Agora, se a gente sabe de cor e salteado, por que muitas vezes a gente cai? Por que muitas vezes a gente sofre? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não levamos a palavra de Deus a sério. Nós não levamos a palavra de Deus com responsabilidade. Nós não levamos a palavra de Deus a sério como deveria ser. Nós levamos a palavra de Deus sem compromisso algum. Levamos a palavra de Deus na brincadeira. Na brincadeira. Nós não damos ouvidos àquilo que Deus está dizendo, ensinando, orientando. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós caímos. Mas agora, qual foi a atitude de Neemias? Qual foi a atitude de Neemias? Verso número 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Olha a atitude de Neemias. Ele reuniu todo o povo. O negócio é o seguinte: o inimigo vai subir aí. O inimigo vai subir. Seguinte, vamos juntar aqui. Porque é quando a gente está junto. É quando a gente está unido que a gente é forte. Neemias fez exatamente isso, ó. Negócio seguinte. Pessoal, negócio seguinte, ó. O inimigo vai estar subindo aí. Já estamos sabendo. A gente vai precisar se unir. Se unir. É a mesma coisa quando a ovelha está fora do aprisco. Quando a ovelha ela sai fora do rebanho, o que acontece? Vira o quê? Uma presa? Fácil, fácil, fácil. Né? Tantos de nós já viu aqueles vídeos, aqueles documentários de animais, da lei da selva, dos leões, enfim, dos tigres, né? Que para caçar eles procuram um alvo. E para alcançar o alvo deles, eles agem de várias formas. Talvez quando eles veem algum animal que está fora do rebanho, esse vira uma presa fácil. Para eles vira uma presa fácil. Agora, se estão todos unidos ali, eles tentam procurar uma forma de tentar separar, de tentar conseguir espalhar todo aquele rebanho. Porque eles sabem que quando eles estão juntos, não tem como. Não tem como. Certa vez eu vi um sobre búfalos, né? E os leões estavam tentando, né? De alguma maneira, tentar atacar um búfalo, né? E
É interessante que dentro deles existe uma hierarquia. Né? Existem aqueles que defendem, existem aqueles que avisam, existem aqueles que tomam conta. Né? E quando eles sentiram a presença dos leões, quando os leões se prepararam para atacar, eles ficaram tudo de frente, assim, aqueles que têm essa responsabilidade. Né? E quando os leões se aproximaram, você acha qual foi a atitude dos búfalos? Você acha que eles se recuaram? Não, eles atacaram. Eles atacaram. E os leões foram dispersos. Dispersos. E quando eu vi aqui, eu falei, nossa, que interessante. Olha que coisa interessante. Exatamente assim que deve ser, como foi também aqui na igreja. Assim que deve ser na igreja. É estar todos unidos, todos em comum acordo. Porque o inimigo, ele se levantou em comum acordo. Eles se juntaram. Eles também se juntaram. Eles se levantaram juntos. Juntos. Por isso que nós também como igreja, como filhos do Senhor, nós precisamos estar juntos. Estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Lugar de filho de Deus é onde? É no rebanho. Lugar de filha de Deus é onde? É no rebanho. É no rebanho. Nós não podemos jamais, né? A palavra de Deus diz lá em 1 ou 2 Coríntios, que nós não devemos jamais ignorar os intentos malignos. Jamais. Não podemos jamais ignorar os intentos malignos. A gente muitas vezes vai ficando cego. A gente vai perdendo a visão. A gente vai ficando sem coragem. A gente vai ficando sem força. A gente vai deixando que a situação tome conta do nosso coração. A gente vai deixando que o inimigo ele tenha mais força que aquilo que está dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que mais é o que está convosco do que o que está lá fora. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Deixamos que a situação, que aquilo que está ao nosso redor tome conta da nossa vida. E vai nos cegando, vai nos minando. Aliás, essa foi a orientação do apóstolo Paulo, que ele deu a Timóteo. Que ele diz que a igreja ela deve servir de um instrumento de apoio, de um consolo para o outro, de uma ajuda para o outro, mas também do que? De alerta. De alerta. Se você vê que o irmão está meio fraco, alerte ele, aconselhe ele, ajude ele. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. Os mais velhos, aconselhe quem? Os mais velhos? Não. Os mais velhos aconselhem os mais novos. Os mais novos. Os anciãos aconselhem os mais novos. Mas acontece que muitas vezes não queremos dar ouvido. Né? Acontece que muitas vezes papai está falando, não quero dar ouvido para o papai não. Né, Gilberto? Ouvir papai. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Achamos que aquilo que nós estamos fazendo é correto. Mas aquele que já passou por isso sabe muito bem. Conhece a situação, conhece no que vai dar. Conhece na onde vai ser o fim. Porque se a gente parasse por aqui mesmo, a gente poderia dizer, voltar para casa e dizer, nós estamos arrebentados mesmo, a gente está ruim mesmo. É melhor arrumar uma ponte aí para pular e vamos embora porque está ruim mesmo. Mas olha que coisa maravilhosa que o texto ele continua dizendo. Olha o que Deus começa a fazer na vida de um homem, de uma mulher que se dispõe a perseverar, a permanecer, a dar ouvidos à voz de Deus, a dar ouvidos àquilo que Deus está falando. Diz que Neemias, verso de número 9,
Olha o que Neemias faz. Porém, diante de tudo isso, diante da estratégia, né, de impedimento que o inimigo queria impor sobre a vida deles, porém eles fizeram o quê? Fizeram o quê? Oraram. Eles oraram. Nós oramos. A quem? Ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Quando você sabe que o inimigo ele está se levantando, quando você percebe, quando você consegue enxergar que o nosso inimigo ele está se levantando, a maior arma do crente, sabe qual é? A sua oração, a minha oração, a nossa oração, a oração da igreja. Não é fácil sair dizendo está amarrado. Está amarrado. Não, não é. Porque tem gente que diz que quando o diabo está vindo, diz está amarrado. E faz até o sinal da cruz para ele. Está amarrado. Não, não é assim. A maior arma de ataque contra o nosso inimigo é joelho no chão. É joelho no chão, porque o diabo ele vê você de joelho no chão. Ele sabe de uma coisa, está vindo uma força que é muito maior que a dele, que é muito mais poderosa e que vai te socorrer. E o diabo ele vai tremer. Ele vai tremer. O diabo ele vai pelar de medo de um homem, de uma mulher de oração. Um homem ou uma mulher que põe o seu joelho no chão. Neemias sabia que a única forma de impedir com que os planos das trevas não prevalecessem era o quê? Era buscar a Deus, era orar ao Senhor, era dobrar os joelhos. Era dobrar os seus joelhos, buscar a Deus. Queridos, quando a situação estiver ruim, começa a dobrar o seu joelho, começa a buscar a Deus, e você vai ver aquilo que o inimigo está fazendo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Vai começar a retroceder, vai começar a voltar para trás, porque Deus vai ouvir a sua súplica de tal jeito, de tal forma. Ele vai entender que você precisa de socorro, que você está necessitando de socorro. E todo mundo que quando precisa de ajuda, precisa de socorro e clama a Deus, vai receber do alto uma ajuda. Vai receber do alto um socorro. Que é inexplicável. É inexplicável. Que qualquer tipo de coisa que possa acontecer na terra. Neemias diz, porém nós oramos. Porém nós oramos. Agora presta atenção, é só orar? É só orar? É só orar, é simplesmente orar, clamar a Deus? Não, porque tem gente que diz, é só orar. Estou só orando, irmão, estou só orando, estou só... Não, queridos, não. Você ora e vigia. Você ora e vigia. Olha o que Neemias faz. Eu vou orar, mas eu vou colocar o quê? Proteção, vou colocar guardas. Vou colocar guardas. Tem que somar as duas coisas. As duas coisas. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não adianta eu vigiar e não orar. Não adianta eu orar e não vigiar. As duas coisas têm que estar juntas. Uma tem que acompanhar a outra. As duas coisas têm que acontecer. Não adianta nada nós orarmos para que o levante das trevas não prevaleça contra a sua vida e nós não vigiarmos. E nós não colocarmos proteção, guardas. Não adianta nada a gente orar, ó Deus, me livra. Ó Deus, me guarda. Ó Deus, me livra desse pecado. E a gente continuar acessando os sites da internet, que não vai edificar em nada. Não, temos que vigiar. Vigiar. Não adianta você orar e não vigiar guardando a sua língua. Eu vou orar e... Não adianta você orar e não vigiar indo a lugares que não vai edificar a minha e a sua vida. Não tem como, queridos. Não tem como. Olha o que Neemias faz. Ele ora e como proteção ele põe guardas contra eles.
algumas guardas que eu tenho que colocar temos que colocar na nossa vida, que eu e você nós precisamos colocar na nossa vida, na nossa casa. É simples isso, é muito simples. A vida cristã, ela recebe socorro do alto, amém? Mas há algo também que nós precisamos entender. Precisamos entender. Eu tenho fé, você tem fé. Mas a nossa fé, ela também precisa ser inteligente. Não adianta nada nós orarmos, ó Deus, me livra desse vício, ó Deus, me livra desse mal, ó Deus, me ajuda nesse mal. O cidadão diz assim, eu tive problemas a vida inteira com vícios, eu tive problemas a vida inteira com cigarro, com bebidas. Eu estou orando. Eu tenho conseguido vencer. Eu estou orando. Mas se não vigiar, e se não colocar guarda, e se não colocar proteção, o que vai acontecer? Eu tive problemas a vida inteira com bebidas e passo na frente de um saquear. O que vai acontecer? Eu tenho uma queda, e aí, o que vai acontecer? Aqui no Japão, o acesso a bebidas é muito fácil. Para maiores de 18 anos, ou 21 anos. É muito fácil. Você vai em qualquer lugar, em qualquer rua, você consegue. É ou não é? Você consegue. Você consegue, você tem acesso muito fácil a isso. Mas se Deus começou uma obra de restauração na sua vida, se Deus começou a restaurar os muros caídos, as portas queimadas, temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que buscar forças em Deus, mas temos que colocar guardas, temos que colocar a nossa vida proteção, temos que vigiarmos, para que não possamos cair novamente, vigiarmos. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, quanto mais do mal, temos que fugir. Temos que criar algumas barreiras na nossa vida. Temos que colocar alguns filtros na nossa vida. Porque qual é a função de um filtro? Seja qual ele for. Filtro de ar-condicionado, filtro de de água. Filtrar o quê? Aquilo que está passando por ele. Tirar o quê? Aquilo que vai, talvez, causar algum dano, alguma impureza. Exatamente isso na nossa vida. Temos que colocar filtros. Receber aquilo que somente vai nos edificar, que vai nos ajudar. Tem muitos pais por aí que dizem, ai meu filho, não tem jeito, ai meu filho, ai minha filha, está dando trabalho, ai. Pode ter certeza, talvez esse filho, essa filha, não foi criada conforme Deus orientou. Talvez esse filho, essa filha não foi criado com limites determinados. Limites que quando o seu filho olhasse para isso, falasse, opa, chegou meu limite. Daqui eu não posso ir mais. Eu tenho 3 filhos, eu sei como é isso. Tenho aprendido a cada dia, é um aprendizado. Né? Criar filhos é isso, é aprendizado. A cada dia. E essa idade, a Larissa já está um pouco mais, já passou por isso. Mas a da Yuna e do Naoki, 3 e 2 anos, eles estão aprendendo o que é limite agora. Você fala, não faz isso. E aí ele continua. Você fala, não, você aumenta a voz. Não. Opa, aí ele percebe. Mas ainda assim, eles ainda tentam. E aí você dá um passo. Opa, já chegou no limite. Não posso mais. Entendeu? A gente tem que pôr os limites. Os limites. As crianças são assim. Todos nós passamos por isso. A mesma coisa precisamos colocar na nossa vida, estabelecer limites, barreiras, fronteiras. É a mesma coisa
os limites colocados na palavra de Deus. Os limites que são estabelecidos através da palavra de Deus, que eu e você nós conhecemos. Agora, se a gente não conhece, leia a Bíblia. Se a gente não conhece quais são os limites de Deus, leia a Bíblia. Busque na palavra de Deus. Deus fala para você até onde você pode ir. Deus fala para você até onde você deve ir. O problema é que a gente está sempre querendo arriscar. Acho que isso é do ser humano, né? Arriscar para as coisas que não edificam, para coisas que não vai trazer o bem para nós. Acho que isso é coisa do ser humano mesmo, né? O ser humano, acho que ele nasce com isso. Nasce em pecado, né? É a natureza pecaminosa do homem. Mas Deus fala para nós, não irmos até aquele lugar. E nós queremos. Não, é só um pezinho só. Se tiver ruim, talvez seja tarde demais. Talvez não dê mais tempo de você tirar o pé. Talvez não dê mais tempo de você voltar atrás. Talvez queremos viver uma vida como equilibrista. Ai. No meio fio. Uma hora para cá, uma hora para lá. Se equilibrando, tentando. Não. Deus impôs os seus limites através da sua palavra. Temos que colocar limites. Temos que colocar proteção. E a proteção que nós precisamos colocar na nossa vida não é somente por alguns minutos, por algumas horas, mas elas têm que ser 24 horas. Não é somente quando nós estamos na presença de Deus, na casa do Senhor. Temos que vigiar e orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque é uma escorregada e a vida vai para o buraco. É uma escorregada e a vida já se foi. Por causa de um deslize, já foi. Talvez não dê mais tempo. É uma tragédia que acontece na nossa vida. Tragédia, talvez muitas vezes não tragédia física. Mas talvez tragédia espiritualmente falando. Onde morremos espiritualmente. E quando nós estamos mortos espiritualmente, estamos totalmente afastados de Deus, longe da presença de Deus. E quando nós estamos longe da presença de Deus, estamos correndo um sério risco de sofrermos os ataques do inimigo, os levantes do inimigo. Neemias se põe a orar. Neemias chama o povo e vamos orar. Ele se protege nesse processo. Eu aprendo algo com Neemias, que por mais que o inimigo se levante, eu e você não precisamos temer. Por mais que o inimigo tente se levantar contra mim, contra você, nós não podemos temer jamais. É dizer aquilo que Neemias falou: não temais. Lembrai-vos do vosso Deus que é temível. Lembrai-vos do vosso Deus que é grande e temível. Lembrai-vos dele. Porque quando o inimigo se levanta, nós temos que lembrar de uma coisa, que o nosso Deus ele é grande, nosso Deus é maior. Que nada pode frustrar o plano de Deus na minha e na sua vida. Por mais que o inimigo ele tente se levantar, o plano de Deus na minha e na sua vida é maior. É maior. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele esmurrava o seu corpo à escravidão. Ele esmurrava o seu corpo a nada. Paulo sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele vinha. Ele sabia. Ele sabia que um dia, longe da cruz, longe da presença de Deus, fora da ação do Espírito Santo, ele podia acabar totalmente com o plano de Deus na sua vida. E assim também com a nossa vida hoje, queridos. Deus é maior que o diabo? Ele é maior que o diabo, sim. Ele é maior que todas as coisas, muito maior. Eu tenho que me lembrar disso, você tem que se lembrar disso. Não importa quão ferozmente o inimigo possa aparecer diante de mim, diante de você. Deus, ele é maior. Talvez muitas pessoas perguntam, questionam você: macumba existe? Macumba existe? Existe? Ué, se a gente vê é porque existe. Existe. Mas uma galinha morta, uma vela preta, uma vela vermelha, seja lá o que for, não é maior que o nosso Deus, querido.
Não é maior que o nosso Deus. Não é algo que possa ter feito. Foi feito um sapo. Não, nada. Nada é maior que o nosso Deus. Nada pode ser maior que o nosso Deus. É isso que Neemias diz, não temais, mas lembre do vosso Deus que é grande e temível. Lembre-se dele. O inimigo está vindo, não temas. Não temas. O inimigo está se levantando, não temas. Meu Jesus é maior que todas as coisas. Nosso Deus é maior que todas as coisas. Maior que qualquer principado, maior que qualquer potestade. Não importa quão grande o inimigo tente fazer contra você. Se você está firme em oração, se você está vigiando, se você está guardando seus limites, praga nenhuma chegará à sua tenda. Praga nenhuma chegará à sua casa. Praga nenhuma chegará à sua vida, queridos. Nenhuma maldição poderá nos atingir. Por quê? Porque Ele dará ordem aos teus anjos para te proteger, para te guardar todos os dias. Porque quem está ao nosso redor é os anjos do Senhor. O nosso inimigo está ao nosso redor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Porque Deus dá ordem ao seu respeito. Deus dá ordem ao seu respeito. E não há nada que possa ser maior que o nosso Deus. Não há nada que possa ser maior que o nosso Deus. E Neemias continua lhe dizendo, pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Não desista jamais, querido. Talvez você tenha dito aí no seu coração, eu tenho clamado há tantos anos, eu tenho clamado há tantos anos, eu tenho buscado em Deus, eu tenho clamado pela salvação da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha casa, da minha família, dos meus pais. Neemias continua dizendo, continue lutando, peleje pelos vossos filhos, peleje pela vossa casa, não desista jamais, continue lutando, continue clamando, continue buscando. É isso que Neemias está dizendo, é isso que Neemias está ensinando para nós hoje. Porque não há nada que possa se levantar contra nós, contra mim, contra você. Porque por mais grande que seja a guerra, por mais grande que seja a batalha, não há nada que possa ser maior que o nosso Deus. Não há nada que possa ser maior que o nosso Deus. Talvez o momento que você esteja vivendo, talvez as lutas, as provações, possa fazer você pensar que o nosso Deus não é de nada. Que o nosso Deus, Ele se esqueceu. Que o nosso Deus, Ele não se lembra mais de você. Creia, queridos. Creia que essa situação vai mudar. A partir do momento que nós nos colocarmos como Neemias, se levantarmos, buscarmos a Ele com todo o nosso coração, dizermos, Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, buscamos em Ti a nossa resposta, buscamos em Ti a nossa solução, estamos lutando, estamos clamando, a igreja do Senhor está buscando a cada dia. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não posso sondar o seu coração, não posso sondar a sua vida, a não ser ver algumas atitudes, talvez, mas eu não posso ir lá dentro do seu coração, eu não posso ir nos seus sentimentos, eu não posso, eu não tenho esse poder, a não ser o Espírito Santo de Deus que tem esse poder, somente Ele tem esse poder. É Ele que está aqui nessa noite. É Ele que está aqui neste lugar. Não é outro Espírito, a não ser o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas dizem, olha, eu fui em tantas igrejas, eu vejo tantas coisas acontecerem ali, pessoas falarem tantas coisas estranhas, pessoas pularem, gritarem. Aquilo não é de Deus, não. Ah, queridos, quando eu ouço dizer isso, meu coração se entristece. Porque no lugar onde só tem filhos e filhas de Deus, não pode haver outro Espírito a não ser o Espírito Santo de Deus. Não tenha medo daquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Deixa Ele sondar o seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Deixa Ele sondar o seu coração.